Muito boa tarde a todos. Hoje estamos aqui numa apresentação interna. A professora Raquel Vaz Pinto é uma pessoa da casa e nós temos muito gosto em recebê-la aqui e apresentar a sua última obra, Para lá do relevado, o que podemos aprender com o futebol. Pode não ser um tema óbvio para a Raquel, falar de futebol, mas para quem a conhece acaba por não ser surpreendente, porque a Raquel é uma apaixonada do futebol e segue com muita atenção e muito entusiasmo todas estas manifestações, mas não sendo surpreendente para quem a conhece, o resultado é surpreendente, porque observar o futebol através de outro ponto, não é? Traz-nos sempre uma novidade e uma frescura que nós habitualmente não vemos nesta atividade. Olharmos para o futebol através da política, da história, das relações internacionais, da estratégia, dos negócios, das finanças, da corrupção, da liderança. Portanto, é fascinante, de facto, e há aqui muita informação e muitas conclusões que a Raquel chegou e que fazem deste livro uma leitura muito interessante, até que já temos falado sobre isso para os mais novos. Tem sido um êxito na camada mais jovem, para além dos pais, os filhos também têm, o que eu acho que é sempre importante. Mas sem me querer alongar mais, passava aqui a palavra imediatamente à Raquel Vaz Pinto para apresentar o seu livro e espero que todos gostem e que acompanhem esta apresentação com o interesse que eu tive a ler o livro e a conversar sobre ele com a Raquel. Obrigada, Luís. É com muito gosto que estou aqui hoje. Desta vez não sou eu que estou a apresentar, sou eu que apresento. Em primeiro lugar, queria-vos explicar um bocadinho como é que este livro surgiu. E estava aqui a falar com a Benedita, que foi a minha aluna na Católica, e este livro, em primeiro lugar, é a fusão de duas paixões, as relações internacionais e o futebol, que é um desporto que eu sigo de forma muito intensa ao longo da semana, sobretudo se houver Liga dos Campeões. Este livro surgiu numa aula de História do século XX que tinha que dar a história do século XX num único semestre é em si mesmo todo um exercício complicado, porque, como calculam, dar o século XX num semestre implica um exercício de seletividade que em si mesmo é todo um dilema. Mas uma das aulas eu quis dedicar à questão da energia, ou seja, se há característica do século XX que eu acho que distingue esse século dos outros, é a ascensão do petróleo e do gás natural enquanto elementos cruciais para nós percebermos esse século. E, obviamente, preparei uns slides que eu achei que estavam fantásticos, fui para a aula e ia para a aula e tive a nítida sensação de que o cerne daquela aula ia passar completamente ao lado dos meus alunos. Isto pode parecer um contrassenso, mas para um professor é muito mais complicado, é muito mais difícil explicar aquilo que é o óbvio, aquilo que nós achamos que é um dado adquirido, ou seja, pensar no impacto da gasolina, pensar no carro, depois pensar na Europa, nas nossas sociedades desenvolvidas e depois tudo o que vem com isso, ou seja, a enorme preocupação do Médio Oriente nas políticas externas e por aí fora. Mas tive a nítida sensação de que a aula ia de facto passar ao lado. E então, naquele semestre de 2014, o Atlético de Madrid estava a fazer um campeonato fantástico, que aliás acabaria por ganhar em Camp Nou, em Barcelona, com um gol do Uruguai Godín, e toda a gente andava entusiasmada com o Atlético de Simeone. E eu comecei a aula a perguntar aos meus alunos, e sobretudo o lado mais masculino da turma respondeu de forma muito entusiasmada, quem é que me explicava o patrocinador do Atlético de Madrid, ou seja, o que é que fazia o Azerbaijão naquelas camisolas. E foi uma resposta muito engraçada, porque Azerbaijão, eu claro que tinha um mapa do Azerbaijão e do Cáucaso para ninguém ter dúvidas sobre o assunto. Do Azerbaijão passámos ao patrocinador do Barcelona, o Qatar,
passámos ao Real Madrid e aos Emirados Árabes Unidos, atravessámos o Canal da Mancha e fomos até ao Chelsea de Abramovich, o City, o Arsenal, voltámos para o continente, fomos ao PSG Qatari, fomos à Itália e no final daquela aula fiquei muito contente, eu aliás acho que me diverti muito mais do que os meus alunos e tive a nítida sensação de que tinha conseguido fazer passar a mensagem, ou seja, de que a energia, que é um fator muito importante da economia do futebol, é um barómetro interessante para nós vermos o apelo, o entusiasmo, o soft power de todo este desporto. E saí da aula a pensar nisto e a pensar que de facto há muito mais de sobreposição entre as relações internacionais e o futebol do que à primeira vista pode parecer. E aqui eu acho que o gatilho, aquilo que acabou por fazer juntar tudo isto, foi um convite do António Araújo para escrever sobre futebol no blog dele, o Malomil. E foi daí que surgiram as crónicas, que no fundo acabaram por ser o ponto de partida para este livro, que mais do que explicar se é melhor jogar em 3-5-2 ou 4-4-2, é explicar o fenómeno do futebol, quer se goste ou não goste, e o seu impacto nas nossas sociedades. O livro está dividido em 4 partes, uma parte mais de política e história, uma parte mais de economia e daquilo que se pode chamar a ofensiva do charme, para usar uma expressão do Joshua Kurlantzis, que ele aplica à política externa chinesa, mas eu acho que é aqui absolutamente crucial para nós percebermos porque é que o Qatar e porque é que outras potências energéticas têm tanto interesse no mercado europeu. Uma terceira parte que lida com questões de estratégia e de sucesso e uma quarta parte que lida com o que nós podemos aprender em matéria de liderança e em matéria de gestão quando olhamos para o futebol. E todas estas 4 partes abrem sempre com uma citação de todas, aquela que eu mais gosto, ou como é de um sueco, ou como diria o Pedro Magalhães, de um grande filósofo do século XX e XXI, Sven-Göran Eriksson, que diz que há mais política no futebol do que na política. Eu acho que eu diverti-me imenso a escrever esta primeira parte e eu aqui olho para o que nós podemos aprender quando olhamos de política e de história, quando olhamos, por exemplo, para um jogo entre o Real Madrid e o Barcelona. Ou seja, para quem gosta genuinamente de futebol, não há expressão mais irritante do que isto é só um jogo de futebol. Não é. Um jogo entre o Barcelona e o Real Madrid não é apenas um jogo de futebol, é de facto, eu acho, um excelente exemplo do para lá do relevado. E não só podemos aprender imenso de política e história, mas também muito de como é que se constrói as identidades, ou seja, a identidade catalã tem aqui um elemento importante, o sucesso da sua equipa, o Barcelona, embora obviamente há muitos catalães que não são favoráveis à independência ou à secessão da Catalunha, isso depois é outro tema, e da mesma maneira que o próprio Real Madrid construiu a sua história, a sua identidade, olhando para a sua relação com o poder político de forma totalmente diferente. Mas também podemos olhar para Itália, um país de que eu gosto imenso, e de facto há jogos do futebol italiano que trazem à tona toda a riqueza da história italiana e nós percebemos de facto que Itália é um país unificado na segunda metade do século XIX, onde as regiões, as cidades desempenharam ao longo dos séculos lugares de imensa proeminência, não é só o Império Romano, Veneza foi, de certa forma, o centro do mundo durante alguns séculos, cidades com uma cultura extraordinária como Florença, e as diferenças entre o norte e o sul, eu acho que são particularmente interessantes e nós podemos ver isso no futebol. O futebol acaba por ser um escape de muitas destas tensões regionalistas. Eu acho que talvez o jogo mais, entre aspas, louco a que eu assisti foi uma ida da Lazio a Nápoles e tudo aquilo foi uma introdução ou uma forma de olhar para a rivalidade entre a capital e o sul de Itália absolutamente fascinante. Ao mesmo tempo, eu acho que o futebol italiano também, através da sua história, nos mostra muito como, por exemplo, Mussolini, que eu acho que foi o primeiro líder político a compreender a capacidade de mobilização do futebol,
e aquilo que ele tentou fazer com, obviamente, a mobilização das massas, que é um ingrediente crucial para o próprio fascismo, e foi o que ele tentou fazer a nível nacional, organizar uma seleção nacional italiana, que correu bem, teve ali 2 campeonatos do mundo, mas internamente Mussolini queria quebrar a hegemonia das equipas do Norte, sobretudo de Turim e de Milão, equipas que tinham apoios sociais muito mais resistentes à sua ideia de fascismo, e daí é que vem a fundação da Roma e a reorganização da Lazio, dando-lhe uma identidade fascista absolutamente inegável. Do ponto de vista de sucesso, Mussolini teve muito sucesso com a seleção italiana. Do ponto de vista interno, a vida não lhe correu nada bem. As equipas do Norte continuaram a dominar o campeonato italiano e a Roma e a Lazio acabam por ser, de certa forma, exceções. Mas, ao mesmo tempo, é interessante, hoje em dia, nós olharmos para a enorme discussão, a enorme tensão entre a família Le Pen e a extrema-direita francesa e a sua seleção nacional. Eu acho que é talvez dos estudos de caso mais interessantes quando nós olhamos e vemos as enormes críticas de Jean-Marie Le Pen à seleção campeã do mundo em 98. Claro que as críticas foram feitas antes do sucesso de 98 e obviamente que lhe correram mal, mas hoje em dia continua a haver uma imensa discussão à volta do papel da imigração, do que é ser francês ou não ser francês, e a seleção nacional está no centro de toda essa controvérsia. Também, ao mesmo tempo, quando olhamos para o lado mais da economia, do soft power, esse foi um capítulo que eu gostei imenso de escrever. Em algumas eu acho que me entusiasmei muito, como, por exemplo, imaginar o que seria o mundo se o critério de poder fosse o futebol, e o mundo seria totalmente ao contrário. Talvez nos faça bem agora que estamos todos com os blues depois do Brexit, de pensar que se organizarmos o mundo de acordo com o critério de futebol, a França seria claramente o membro mais poderoso do Conselho de Segurança e os chineses o menos importante. Teria alguma... apelava muito à nossa imaginação, porque de facto o mundo eurocêntrico, onde isso já vai. Por outro lado, eu acho que um bom exercício ou um bom exemplo desta ideia do soft power é a importância que esta liderança chinesa, tanto a liderança da chamada quinta geração do presidente Xi Jinping, e a importância que eles atribuem ao futebol. Ou seja, é um objetivo claro que faz parte desta ideia do renascimento da grande nação chinesa, ter um bom futebol, organizar e, quem sabe, um dia vencer um campeonato do mundo. Claro que, para nós europeus, a China, que não tem qualquer tradição do ponto de vista futebolístico, é algo que nos faz alguma confusão, e acho que também assim, ao mesmo tempo, somos capazes de perceber os investimentos na Liga Chinesa, que cada vez mais traz jogadores, a sua importância a nível dos contactos de Xi Jinping, mesmo quando fazem investimentos na Europa. No último ano nós tivemos uma viagem histórica da liderança chinesa ao Reino Unido, foram feitos imensos investimentos, um deles até bastante controverso, que implicou um acordo nuclear, um acordo que tem a ver com uma central nuclear em Inglaterra, e no meio de tudo isto, um dos negócios mais interessantes foi a compra de cerca de 17% da empresa que gera o Manchester City. Ou seja, ao mesmo tempo que a China, através de um dos seus maiores grupos empresariais, o Wanda Group, é dona de 20% do Atlético de Madrid. Ou seja, há aqui um lado da economia do futebol que também nos ajuda a perceber a importância que estes países, sobretudo nesta lógica de ter uma melhor imagem, nesta lógica de chegar a mais pessoas, olham para o futebol também como um instrumento para fazer política externa. Depois também, do ponto de vista de estratégia e sucesso, eu acho que há imenso que se pode aprender com o futebol. E aqui eu olhei sobretudo para 3 estudos de caso. Primeiro, como é que a Alemanha chegou e foi campeã do mundo em 2014. Nós podemos pensar, bem, a Alemanha é uma grande potência, mas no entanto tudo começou quando a Alemanha ficou em último lugar no Euro 2000. E a partir daí repensou toda a sua forma de olhar para o futebol e, à boa maneira alemã, organizou-se, estruturou-se, criou escolas, pensou a médio e longo prazo. Mas, ao mesmo tempo,
Um dos estudos de caso, e para nós portugueses é particularmente doloroso, foi a vitória da Grécia no Euro 2004. Ou seja, como é que foi possível a uma equipa que era claramente limitada, que não tinha sequer uma grande equipa que pudesse funcionar como coluna vertebral, foi capaz de nos fazer aquela desfeita tremenda, de nos ganhar em nossa casa naquela final. Portanto, a estratégia aplica-se em vários aspectos e não apenas àquilo que seria o mais evidente. Também da mesma forma, eu acho que um clube que tem sido particularmente bem sucedido nos últimos 15, 20 anos tem sido o Barcelona. Eu acho que esse é um estudo de caso muito interessante e é uma estratégia que tem beneficiado muito o clube, como é evidente, mas também a própria seleção espanhola. Ou seja, o Barcelona acabou por ser a coluna vertebral de uma seleção que nos deu 6 anos de futebol absolutamente extraordinário, 2 campeonatos da Europa e um campeonato do mundo. Por último, na quarta parte, olhei para as questões de liderança. Nós muitas vezes não pensamos que a carreira de um jogador faz em 10, 15 anos. Aliás, esta parte do livro eu escolhi uma citação de um dos jogadores que eu admiro muito, Steve Gerrard, que diz que 10 anos é muito tempo, mas para um jogador de futebol é toda uma era. Ou seja, se naqueles 10 anos um jogador de futebol toma todas as decisões importantes que tem que tomar, e eu lembro-me quando estava a escrever esta parte, e estava a olhar para os meus 3 exemplos, os meus 3 heróis, Steve Gerrard, Xavi e Andrea Pirlo, que se retiraram do futebol europeu justamente o ano passado, e pensava como, de facto, eu doutorei-me aos 32 anos e, portanto, de certa forma, a minha carreira começou naqueles anos. 32 anos para um jogador de futebol já está na sua fase descendente. E eu acho que são 3 excelentes exemplos de 3 jogadores especiais, 2 deles aquilo que os italianos chamam jogadores bandeira, ou seja, jogadores que só jogaram num clube toda a sua vida, e que nos dão excelentes exemplos de liderança, sobretudo um aspecto que eu acho que os distingue de outros jogadores, que é o saber sair, ou seja, sair no auge ou sair ainda numa fase da vida onde se pode marcar a diferença. Isto é, obviamente, uma verdade para todas as nossas profissões, mas quando se tem estádios com 90 mil pessoas a gritar o nosso nome todas as semanas, eu acho que é uma decisão extremamente difícil, extremamente complicada, e em alguns destes casos são jogadores que, para além das expectativas dos seus clubes, têm nos seus ombros as expectativas, em alguns casos, de toda uma nação. Ou seja, nós, antes da apresentação, estava aqui a conversar com o meu amigo Andrés Malamud, que é argentino, e estávamos a falar sobre a vitória da Argentina no Campeonato do Mundo de 86 e a tentar, de certa forma, explicar ou transmitir a importância daquela vitória para a nação argentina e, sobretudo, aquela vitória em relação à Inglaterra, não é? Que, de certa forma, redimiu as Malvinas versus Falklands. Ao mesmo tempo, eu acho que, mesmo para quem não gosta de futebol, e eu tentei fazer isso neste livro, aliás, uma das coisas que decidi logo no início do livro foi, apesar de eu gosto de como Coquelão, tenho um clube de que gosto muito, mas tomei logo a decisão de que neste livro eu não discutia uma única linha sobre competições e clubes nacionais. Isso porque eu não seria capaz de todo de fazê-lo de forma minimamente objetiva ou séria e, obviamente, também não tinha qualquer interesse, não é? Mas acho que esse lado do adepto que todos nós, quem gosta de futebol, tem, eu acho que é dos lados mais divertidos e mais mágicos daquele do nosso dia-a-dia que nós podemos fazer. Ao mesmo tempo que tudo isto, o futebol hoje em dia é um exemplo, sobretudo o futebol ao mais alto nível, de profissionalismo, de exigência, de enorme preparação, mas ao mesmo tempo mantém ainda aquele lado da sorte, do imprevisível, daquilo que os romanos chamariam a fortuna, não é? E eu acho que isso também tem muito a ver com a própria imprevisibilidade da natureza humana. E eu acho que é isso que torna o futebol também, ao mesmo tempo,
um desporto que apaixona muita gente e que lhe dá este elemento de magia. Eu acho que o elemento, assim, o momento, se eu tivesse que escolher um momento, tinha que ser a vitória da Dinamarca no Campeonato da Europa de 92. Ou seja, uma seleção que é repescada porque começa a Guerra Civil na Jugoslávia e, portanto, aquilo que seria, aliás, uma seleção candidata ao título acaba por não entrar no campeonato. Os dinamarqueses entram e participam no Campeonato da Europa, aliás, sem a sua grande estrela. Michael Laudrup disse que não podia participar. Jogaram calmamente, fizeram o seu jogo e foram campeões da Europa. Ou seja, eu acho que esse é talvez das histórias mais interessantes e mais fascinantes. E este ano, o meu marido ainda agora hoje de manhã me dizia, o Duarte dizia-me, bem, tu, qualquer oportunidade que tens, tu falas sempre do Leicester. E eu disse, é verdade, porque eu acho que o facto do Leicester ter sido campeão inglês este ano é um feito absolutamente extraordinário, por todas as razões. Primeiro porque o gap financeiro entre o Leicester e os grandes clubes ingleses é absolutamente gigante. É absolutamente gigante e foi totalmente imprevisível. Ou seja, como é que aquele conjunto de jogadores foi capaz, com a liderança de um treinador que, aliás, também não tinha dado grandes provas, foi capaz de se organizar, de aguentar todas as semanas e de chegar ao fim da Liga Inglesa, que é uma liga extremamente competitiva, de chegar ao fim da Liga Inglesa campeão. Eu acho que é esse elemento de magia que torna também o futebol um desporto muito, muito apaixonante. E por último, queria só terminar com um exemplo de como esta fusão entre o futebol e a política e sobretudo os tempos em que nós vivemos acaba também por ser um bom exemplo, ou um mau exemplo se vocês quiserem. Com a aproximação do Euro 2016, aquela marca alemã de chocolates, a Kinder, decidiu fazer uma campanha publicitária e lançou, em vez de usar o tradicional rapazinho louro, de olho azul, decidiu fazer uma coisa diferente. E então lançou uma série desses chocolates com 2 miúdos, um de origem turca e outro negro, nas embalagens, e a campanha começou a andar. Em Baden-Württemberg, alguém no núcleo local do movimento Patriotas Europeus contra a Islamização da Europa, ficou extremamente indignado e começou a correr no Facebook toda uma série de comentários que eu vou só ler alguns, do estilo: é um sinal para futuros terroristas, eles não param, é mesmo possível comprar isto? Devem ser falsos, não, dizia um terceiro. Um dono de um restaurante frequentado pela extrema-direita, aliás, pediu um boicote à marca, dizendo que as imagens tornavam fácil deixar de comer chocolate. Portanto, houve toda uma comoção local em Baden-Württemberg à conta desta campanha publicitária. O problema foi quando se percebeu que aquelas duas crianças eram Gundogan, um jogador do Borussia Dortmund de origem turca, e Boateng, o central do Bayern de Munique e da seleção alemã, que aliás marcou um belo golo à Eslováquia, e portanto, como calculam, o feitiço virou-se contra o feiticeiro. Ou seja, eu acho que este é um bom/mau exemplo de como de facto estas questões de assimilação, de imigração, com estas questões transformadas no futebol e a fusão entre o que é política, o que é história e o que é a realidade dos nossos dias, eu acho que é um exemplo entre muitos, aliás a matéria-prima não para, em que nós de facto, o futebol, quando olhamos para o futebol não é apenas aquilo que acontece no relvado, é muito, muito, muito para além disso.